Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro Filho de Deus, fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem A Mulher Adúltera, que segue narrada exclusivamente no Evangelho de João. E vamos fazer uma leitura e um aprofundamento. Faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus seja conosco. João, capítulo 8, versículo de 1 a 11. Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se, novamente escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Então, essa é a narrativa exclusiva do Evangelho de João sobre a mulher adúltera. Agora vamos fazer uma análise, né? Um estudo do que a mensagem do Evangelho de João tem para nos ensinar hoje. Mas antes, quero te convidar, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal, faça aqui a sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Compartilha para que mais uma irmã e um irmão possam fazer parte desse estudo. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem e aqui sobre o nosso estudo. E também deixa aqui a sua curtida, porque é muito importante para fortalecer o alcance do nosso canal. Amém? Bem, nós estamos aqui numa sequência do Evangelho de João, né? Nós, durante um período, ficamos numa sequência do Evangelho de Lucas, né? E aí, pensando no estudo de forma cronológica, né? E agora, no ministério de Jesus na Judéia, nós estamos aqui também numa sequência do Evangelho de João. Bem, essa é uma passagem muito conhecida, né, e muito debatida aqui dos evangelhos, né, exclusivamente aqui narrada no Evangelho de João. Bem, primeiro, logo cedo, né, Jesus voltou ao templo para ensinar. E a gente percebe que Jesus, ele tinha o hábito de ensinar pela manhã. Vocês já repararam em outras passagens aqui do nosso estudo? E no seu estudo particular aí das Escrituras, que Jesus ele sempre escolhia a parte da manhã, né? Então isso, e que a gente é assim, né? Às vezes a gente funciona mais à noite, mais de manhã,
né? E Jesus, ele sempre tinha o hábito, né, de ensinar bem cedinho lá no templo, né? E as pessoas já se ajuntavam ali para aprender, né, com os ensinamentos de Jesus. E aí chegam os escribas e os fariseus com uma mulher que for apanhada em adultério. Eu começo fazendo uma seguinte reflexão. Se essa mulher estava na prática de adultério, onde está o homem que adulterou com ela? Percebe que a gente já inicia aqui a conversa com uma situação de machismo, de opressão, não é? A mesma medida que foi adotada para a mulher não foi adotada para o homem que praticou adultério com essa mulher, porque só ela foi levada a julgamento, porque só ela foi sentenciada, né? E essa mulher foi exposta diante de todas as pessoas. Imagina a humilhação. Essa mulher, no mínimo, foi ali arrastada, né? Até onde Jesus estava, sabe-se lá de onde que essa mulher veio, no meio da multidão, exposta como uma pecadora, né? Uma mulher que já estava sentenciada. Porque veja, aqui eles falam, Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres. Então, não é um julgamento, é uma sentença. Então, eles só queriam ouvir da boca de Jesus, porque os escribas e fariseus, com base aí no entendimento, na interpretação deles, né, na lei de Moisés, essa mulher estava condenada. A sentença foi dada. Eles só queriam saber o que Jesus faria nessa situação. Mas eles afirmam, né, que a lei mandou que apedrejasse essa mulher. E interessante porque Jesus, ele escuta ali, mas ele começa a abaixar-se e escrever com o dedo na terra. Não sabemos o que ele escreveu, mas essa questão ela não tem tanta relevância aqui, né? Jesus simplesmente ele não deu a importância que eles esperavam que Jesus desse. Então eles chegaram ali com uma situação de impacto. E Jesus, o que que ele faz? Ele quebra aquela aquela ansiedade deles, né? Então eles chegam com tudo ali, arrastando a mulher, esperando uma medida radical de Jesus, e Jesus ele se recolhe e começa a escrever. Pode ser que aqui Jesus ele tenha dado um código ali para aquela situação, né? Ou seja, eles estavam, né, afobados, dizendo: essa mulher tem que morrer, essa mulher tem que morrer. E Jesus entendeu, deixou ali a ansiedade deles. Mas Jesus ele jogou um balde de gelo naquela situação. Quando ele para, vê uma situação que para eles era o fim do mundo, ele abaixa e começa a escrever no chão, ele deu um choque ali, né? Foi um choque térmico, né? Eles chegaram fervendo e Jesus congelou aquela situação. E aí eles começam a insistir, né? E Jesus, ele sai daquela posição, ele estava inclinado no chão, ele levanta. Ele poderia falar de onde ele estava, mas ele levanta. Então, aqui tem um outro código. Jesus, ele, naquele momento, ele ia dar um direcionamento. E quando você vai dar um direcionamento, você precisa estar posicionado. Então, enquanto ele estava em silêncio, vendo toda aquela movimentação toda, ele estava ali, abaixado. Quando ele vai dar o seu veredito, o seu posicionamento sobre a situação, ele levanta e ele é breve, né? Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E aí Jesus ele inaugura uma narrativa que até hoje existe, né? Quem nunca errou, que atire a primeira pedra, né? Quem de nós que nunca ouviu isso? Quem nunca errou que atira a primeira pedra? Então Jesus ele vai inaugurar essa narrativa, né? Quando ele fala, tá bom, quem não tem pecado, então começa a jogar pedra. O que que Jesus ele está nos mostrando aqui? Aqui Jesus ele está nos convocando a um exame de consciência. Não foi à toa que os que foram saindo daquele local foram os mais velhos, né? Aqui João ele é detalhista, né?
Olha só, a essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um até o último, a começar pelos mais idosos. Por que os mais idosos? Porque aquelas pessoas mais velhas tinham um conhecimento maior. Os jovens talvez demorou um tempo para elaborar o que Jesus disse. Agora, os mais velhos, que se colocavam como conhecedores, como é que ele ia jogar a pedra se o desafio era, se você não tem pecado, então joga? Jesus desarmou completamente aquele levante. Como que os mais velhos, com conhecimento das Escrituras, iam jogar pedra admitindo que ele não tem pecado? Então, o que nós devemos aprender aqui desse posicionamento? Que quando você convoca a um exame de consciência, e antes disso, Jesus, ele estabelece aqui um, um vácuo de tempo, né? A gente precisa aprender com Jesus aqui que você não precisa ter uma resposta imediata. Porque quando você fala sem pensar, você erra. É que Jesus não sabia o que fazer. Mas o que que Jesus faz? Ele dá uma pausa. Porque eles queriam ali uma resposta na hora, no tempo deles. Jesus não tem que falar no seu tempo. Eles colocaram um posicionamento, vieram com uma verdade absoluta e disse: olha, a situação é essa, você tem que fazer isso. Jesus, não tem que fazer. Aí Jesus fica o quê? Ele dá uma pausa. Quando você chega a uma situação de você tem que decidir, e é uma decisão muito importante, e nesse caso era uma decisão que tinha muita relevância, porque era matar ou deixar aquela mulher. Então, se Jesus entrasse ali no ritmo deles, é uma vida que está em jogo. Jesus tinha que decidir pela vida de alguém. Como é que você faz isso imediatamente? Jesus não, ele dá uma pausa. E depois ele chama, ele não decide. Ele não fala que, não, vocês não vão apedrejar. Ele devolve para ele o seguinte: tá bom, quem não tem pecado, então comece. Isso se chama autorreflexão. Então, toda vez que uma pessoa chegar posicionada no sentido de acusação, devolva para ela no sentido dela examinar a sua consciência. E você? Você nunca cometeu um erro? Aquelas pessoas que estavam com pedras na mão para jogar naquela mulher, será que eles teriam menos pecado do que aquela mulher? Ok, ela foi pega em prática de adultério. Nos Dez Mandamentos de Moisés, o não adulterar é um dos mandamentos, ok? Então não estamos dizendo aqui que o adultério não seja um pecado. Mas se aquelas pessoas todas ali, elas tinham gabarito para condenar daquela forma, qual que era o passado, qual que era a prática de vida daquelas pessoas? Então por isso Jesus, que sabe tudo, devolve para eles, então tá bom. E eles ficam desarmados e começam, a partir daqueles que têm mais consciência, veem que não tem ali o que fazer, que eles precisavam se recolher. E Jesus, ele volta a escrever, deixou, e ele não estabeleceu tempo. Ele disse: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, e voltou, se inclinou novamente, escrevendo na terra. Ele não deu prazo. Ele falou: pense aí, para tomar a decisão de vocês. Assim como ele teve o tempo de pensar a decisão dele, ele devolveu para eles: olha, a situação é essa, vocês resolvam. Então ele devolveu para aquelas pessoas a solução, sabendo ele que aquelas pessoas, ao tomar a atitude de apedrejar aquela mulher, estarão eles incorrendo no pecado, porque eles sabem que são pecadores também. Então Jesus deixou para que eles elaborassem aquela situação que eles entregaram para que ele respondesse. Falei: não, resolvam vocês, né? Mas ele não deixou ali a revelia. Quando ele deixou para a decisão deles, ele colocou o quê? Um impasse, né? Ele deixou um impasse. Olha, o impasse é: quem não tem pecado, atira. Se você não tem, vai lá, joga pedra na mulher. E ele sabe, né, que quando diz respeito ao exame de consciência, é fato que todos nós vamos lembrar: opa, realmente eu também não estou
não tô tão espontâneo assim. Eu tenho situações, eu tenho demandas, eu tenho pendências também, né, a resolver. E aí, quando todos saem, Jesus ele deixa aqui um outro código, né? Ele volta para a mulher e pergunta: cadê as pessoas? Ele viu que as pessoas saíram, né? E aí ele falou assim: onde é que estão aqueles que te acusavam? Ou seja, eles tinham tanta certeza, cadê a certeza daquelas pessoas? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Naquele momento estava Jesus e a mulher somente. Jesus, ele não dá um sermão. Olha que resposta curta e objetiva de Jesus. Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Jesus poderia e teria todo o direito de fazer um sermão de no mínimo 1 hora, né? Dando uma lição naquela mulher. Mas aquela mulher já estava extremamente fragilizada. Essa mulher foi humilhada ali no meio das pessoas. Foi julgada e condenada. Já basta. Essa mulher já foi extremamente prejudicada com aquela situação. Jesus, ele perdoa, né? Ele tem misericórdia. E aqui Jesus, ele está dizendo para que nós sejamos misericordiosos, que a gente analise a situação, não somente examinar a consciência, e isso é importante, mas também analisar o contexto. Não é que aquela mulher não pecou, mas qual foi o contexto? Qual foi aquela situação? Como foi a abordagem desse homem que adulterou? Será que ela não foi convidada ao adultério também? E aí nós temos que lembrar que na época de Jesus era uma época em que as mulheres elas não tinham cidadania, né? Toda autoridade, toda decisão era do homem, inclusive econômica. Poucas mulheres eram independentes economicamente. Muitas mulheres partiam para a prostituição como forma de sobrevivência. Qual a situação, qual o contexto que fez com que aquela mulher adulterasse? E cadê aquele homem que adulterou com essa mulher? Né? É um machismo estrutural, né, sistêmico, que já naquela época existia. Acabou? Não acabou, né? Todas as leis dos judeus daquele tempo eram elaboradas sempre para ter uma saída melhor para o homem do que para a mulher. As leis judaicas daquele tempo eram extremamente prejudiciais, né, e injusta com as mulheres. Por exemplo, Jesus ele é muito duro, muito firme nessa questão do divórcio, né? Ele não aceita o divórcio. Naquele contexto, onde a mulher dependia economicamente do homem, uma mulher divorciada não é como hoje, que tem independência econômica, que ela vai ter a sua casa, vai ter o seu trabalho. Essa circunstância não era assim naquela época. Essa mulher, como se dizia na antiga tradição islâmica, é jogada no vento. Nem a família aceita de volta. Então, naquele contexto, aceitar um divórcio, e é claro, a igreja se mantém nesse propósito, mas principalmente no tempo de Jesus, é jogar essa mulher na fogueira, na cova dos leões. E Jesus, toda a decisão dele, ele avaliava o contexto e nos ensina a fazer o mesmo. Quando vier uma situação extrema, avalie o contexto. Seja misericordioso, como Deus é misericordioso conosco. E se Deus usasse a régua da justiça extremamente severa conosco, será que a gente teria uma boa saída se não fosse a misericórdia? Sim, Deus é justo, mas o peso da misericórdia é que nos livra, porque pela justiça de Deus todos nós pagamos. Mas ele tem o quê? Misericórdia. E Jesus usou de misericórdia. Qual o ganho de ter uma mulher apedrejada por vários homens, ensanguentada e morta, como se fosse um trapo ali? Qual o ganho? A vida dessa mulher ia encerrar e ela não teria a oportunidade de recomeço. Não, adulterou, tem que morrer. Jesus, quando ele perdoa, ele não reforça o pecado. Ele perdoou. E aí o que que ele fala? Vai e não tornes a pecar. Ele não deu sermão. Ele não condenou, nem eu te condeno, mas
Ele completa dizendo: vai e não tornes a pecar. Ou seja, recomece a sua vida. Quantos de nós que não tivemos uma oportunidade depois de um erro de recomeçar a nossa vida? Porque essa mulher não poderia ter uma oportunidade de um recomeço, não tornar a pecar. Amém? Então, que a gente aprenda aqui nessa passagem que todos têm o direito a um recomeço, que precisamos ser justos, mas principalmente misericordiosos. A misericórdia, ela sempre deve ser superior à justiça da letra fria, né? Ali naquele momento estava se decidindo se uma vida continua ou se uma vida acaba, né? Pela afirmação deles, a vida daquela mulher acabava naquele momento. Não tinha conversa. Aqui Jesus, ele dá uma oportunidade, essa mulher vai continuar a viver e vai ter uma oportunidade de recomeçar diferente a sua vida. Amém? Então que a gente aprenda aqui nessa passagem a fazer um exame de consciência sempre que a gente for julgar o nosso irmão, a nossa irmã. Sempre analisar como é a nossa vida, né? Qual o nosso exemplo de vida, porque muitas vezes a gente vai perceber que o nosso erro é até maior do que aquelas pessoas que a gente está com o dedo apontado e que a gente perdoe, né? Lembre-se que Jesus, quando Pedro pergunta, Senhor, devo perdoar 7 vezes? O que que Jesus fala? Não digo 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, o 7 que significa o número do infinito, né? E a gente tenha misericórdia e que tenha sempre uma oportunidade de recomeço, porque Deus sempre nos concede. Amém? Então, muita paz, muita luz na sua vida, muito discernimento. Que Deus preencha a sua vida de sabedoria e de paz e prosperidade. Amém? Forte abraço.